nosso Pai amado, Ele nos chama, Ele nos convoca a apresentarmos a Ele as nossas razões, os nossos motivos, e no nosso estudo de número 678, aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar, nós vamos ver sobre isto. E aqui no nosso canal você é muito bem-vindo, que o nosso Senhor Jesus te abençoe. Se por acaso você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos, e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E o nosso amado Mestre nos chama para falarmos com Ele e para nos justificarmos. Vamos ao nosso tema: apresente a Deus as tuas razões. O nosso texto base está em Isaías capítulo 43, verso 26, que diz: faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta as tuas razões para que te possas justificar. Imagina um tribunal. De um lado, o Todo-Poderoso Deus Santíssimo, e do outro lado estava o povo de Israel. Eu fico imaginando esta cena quando eu leio o versículo do nosso texto base, mas vamos ver outra versão deste versículo da Bíblia King James, Isaías capítulo 43, verso 26. Relembra o teu passado para mim, vamos discutir a tua causa, apresenta as tuas razões e motivos para que te possas te justificar. Olha que interessante, a liderança do povo de Israel havia abandonado ao Senhor, eles tinham rejeitado ao Senhor. Vamos conferir Isaías capítulo 43, verso 27. Teu primeiro pai pecou e os teus guias se rebelaram contra mim. Aqueles homens que deveriam conduzir o povo, que deveriam levar o povo à presença do Senhor, eles erravam e o povo era levado ao erro através das lideranças. Isaías capítulo 3, verso 12, a parte B. Ah, povo meu, os teus dirigentes te desencaminham com mentiras, te confundem acerca do caminho em que deves andar, mas nós não podemos nos esquecer que nós temos a palavra de Deus, que nós temos o Senhor que nos conduz. Nós precisamos estar sempre conectados com a Bíblia Sagrada, precisamos estar sempre consultando a palavra de Deus para não cometermos os mesmos erros do povo de Israel. E naquela época toda a nação havia se afastado do Senhor, eles deixaram de servir ao Senhor. Isaías capítulo 43, o verso 23 e o verso 24, não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso, não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eles não cultuavam ao Senhor mais, eles não buscavam a direção do Senhor. O pecado, ele estava afastando o povo de Israel cada vez mais do Senhor. Isaías 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E quando o povo estava em aflição, o povo queria que Deus imediatamente os livrasse, que Deus agisse a favor do povo, mas era um povo que havia se afastado do Senhor, e o Senhor está falando para eles: me mostra as tuas razões. No nosso versículo
versículo base nós vemos isso, Deus falando, traze-me à memória, se justifiquem, vamos estar juntos em juízo. Também em Isaías 41, verso 1, é a mesma proposta, calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças, cheguem-se e então falem, cheguemos-nos juntos a juízo. Era justamente isso que o Senhor estava falando para eles novamente, cheguem juntos a mim em juízo. Vocês estão se achando certos, vocês estão se achando injustiçados, e quantas vezes nós também sentimos a mesma coisa, que somos injustiçados, que estamos sendo desmerecidos, nos colocamos como uma vítima, e o povo de Israel estava fazendo isso, estavam se achando vitimizados, lamentavam, e quantas vezes a gente também faz assim, e aquele povo murmurava. Mas quando nós paramos para pensar o que Deus estava falando para o povo de Israel, saímos da posição de vítima, nós podemos refletir, podemos perceber que muitas vezes nós estamos vivendo a lei da semeadura, como Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. É Deus falando para nós também. Quantas vezes vocês estão colhendo a lei da semeadura, e o povo de Israel estava colhendo o que eles plantaram? Nós vamos ver alguns versículos sobre colheita, quando, por exemplo, ele faz o amigo de Jó vem falar para ele sobre a experiência dele. Jó capítulo 4, verso 8, que diz, pelo que tenho observado, eis minha experiência, aqueles que cultivam o pecado e semeiam a impiedade são os mesmos que colhem tudo quanto há de mal. Essa palavra dele era correta, mas não era isso que estava acontecendo com Jó. O que ele faz, ele não sabia, é que o que estava acontecendo com Jó era permissão de Deus, e Deus estava naquela situação, mas Deus certa vez teve que advertir o povo de Israel sobre o que eles estavam semeando, pois o que semeia se colhe. Oséias capítulo 8, versículo 7, a parte A, que é a primeira parte, porque semeiam vento, colherão tempestades. Muitos falam que é um velho ditado popular, mas não é não, é Bíblia que está falando. Quem semeia vento colhe tempestade. Israel, eles estavam semeando, sabe o que? A ira do Senhor. Oséias capítulo 10, verso 13, todavia plantastes a impiedade, colhestes a malignidade, comestes o fruto da mentira e do engano, visto que tendes confiado na vossa própria capacidade e na multidão dos vossos guerreiros. O que Oséias, o profeta Oséias, estava falando para o povo de Israel? Vocês estão confiando no que vocês acham que está certo, vocês estão confiando na própria capacidade de vocês, vocês tiraram a confiança de vocês do eterno de Israel, estão colocando no seu exército, mas pode ter certeza, o que vocês plantam, vocês irão colher. Olha, no versículo anterior, Deus estava mostrando para o povo de Israel, através do profeta Oséias, que poderia ser tudo diferente. Olha que Deus tremendo. Oséias capítulo 10, verso 12, semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Deus estava falando, pode ser diferente, pode ser uma colheita de justiça se vocês plantarem justiça. Deus, ele não esquece a promessa que ele fez para o seu povo, assim como Deus não se esquece das promessas que ele fez para você. Mas quando você está andando segundo a vontade de Deus, Deus, ele é justo, Deus, ele é reto, e Deus, ele deixa o homem plantar e colher o que plantou. Agora, se nós não estamos andando segundo a vontade
vontade de Deus, nós estamos plantando segundo a nossa vontade. Vamos nos lembrar de Eli. Eli era um sacerdote de Deus. Deus havia feito promessas de prosperidade a Eli e a descendência de Eli. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, parte A. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Era um aviso que Deus estava dando a Eli, porque ele tinha trazido à memória de Eli as promessas de Deus para ele e a descendência dele. Mas sabe o que ele fez? Eli preferiu honrar aos filhos dele, a Ofni e Finéias, e a desonrar o Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, parte final do versículo. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Deus, na misericórdia dele, mais uma vez ele avisou a Eli a decisão que ele tinha feito sobre o juízo da casa de Eli, e ele mais uma vez não se arrependeu, ele não clamou por misericórdia. 1 Samuel capítulo 3, verso 18, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu, e disse ele, olha a resposta de Eli, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Ao invés de ele clamar, ao invés de ele pedir misericórdia, ao invés de ele se arrepender, ele simplesmente falou, Deus, faça do jeito que o Senhor quiser. Como é importante nós sabemos, Deus, ele age, mas Deus, ele mandou avisos ao sacerdote Eli 2 vezes, e ele não se arrependeu, ele não buscou ao Senhor, ele não honrou ao Senhor, e o Senhor cumpriu a palavra dele sobre Eli e sobre a descendência de Eli. Deus, ele não tem prazer que o homem se perca, ele não quer isso. Deus, ele não quer que o homem fique fora da presença dele. Deus, ele não quer que o homem pereça. Ezequiel capítulo 33, verso 11, então lhes orientarás dizendo, tão certo como eu vivo, diz Yahvé o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Aí olha o que o Senhor fala, convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos. E ele ainda pergunta para o povo de Israel, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel, mas Israel desprezava as advertências de Deus, desprezava a palavra do Senhor. Eles não queriam andar com o Senhor, e Deus, ele é Deus de justiça, ele é Deus de misericórdia, ele é amoroso, e Davi fala sobre isso no Salmo 86, verso 15, entretanto tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. É o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Deus maravilhoso. Ele é misericordioso, amoroso, e ele é justiça. E o profeta Isaías, ele mostrou ao povo de Israel que Deus estava esperando mais uma vez para ser misericordioso com o povo dele. Isaías capítulo 30, verso 18, contudo, Yahvé espera um momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Mas o povo de Israel não queria isso. O povo de Israel queria seguir outros deuses. E o profeta Isaías estava demonstrando que quem depositava confiança, plena esperança no Senhor, poderia receber do Senhor a misericórdia, a graça, que é o favor que nós não merecemos, a compaixão
salvação do Senhor, que Deus, Ele se levanta para agir por aqueles que amam a Ele, por aqueles que confiam nele, mas o povo de Israel não queria agir assim. E no nosso texto base, nós vemos que Deus chamou o povo de Israel para que aquele povo que estava reclamando, para que eles pudessem mostrar ao Senhor o que eles haviam feito, as razões que eles tinham para poderem ser justificados pelo nosso Deus, porque o nosso Deus, mesmo conhecendo todas as coisas, Ele quer se relacionar com o homem. E quando, por exemplo, Ele perguntou para Adão o que tinha acontecido, Deus sabia o que tinha acontecido, Deus sabia onde estava Adão, mas a misericórdia de Deus, o prazer do Senhor em se relacionar com o homem, Ele quer perguntar ao homem. Gênesis capítulo 3, verso 11, então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Porque essa foi a desculpa que Adão usou para se esconder da presença de Deus. E olha o que Deus respondeu: comeste então da árvore que te proibi de comer? Ao invés de Adão falar assim: Senhor, eu me escondi porque eu estou com vergonha, porque eu te desobedeci. Não, Adão, ele se escondeu, a desculpa era que ele estava nu. Quando Deus pergunta se ele comeu, ele não falou assim: ah, eu comi. Ele falou assim: olha, a mulher que o Senhor me deste me deu a comer e eu comi. Olha só a desculpa de Adão. Adão, ele quis se justificar colocando a culpa na mulher, e vou mais além, colocando a culpa no próprio Deus. Da mesma maneira, se nós entendermos que Deus também deu a oportunidade para Caim se justificar. Deus sabia que Caim havia matado o irmão dele, mas ele queria ouvir a razão de Caim. Deus havia antes advertido a Caim, mas a misericórdia do Senhor, que é tremenda, que se renova a cada manhã, Deus deu oportunidade para Caim se justificar. Gênesis capítulo 4, verso 9 e verso 10. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? É lógico que Deus sabia onde estava, mas olha a resposta de Caim. Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Olha que resposta! Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Deus, ele deu a oportunidade para Caim falar com o Senhor, se justificar, mas infelizmente Caim não se arrependeu. Na verdade, é porque nós não temos justificativas. Quando nós pecamos, 99,99% das vezes nós sabemos que estamos pecando. E no nosso versículo base, Deus estava falando para o povo de Israel mostrar os motivos, para eles mostrar as razões deles, porque o Senhor é aquele que queria caminhar com aquele povo. E justamente no capítulo 43, Deus está mostrando o que é andar com ele. Isaías capítulo 43, o verso 1 e o verso 2. Mas agora assim diz Yahvé, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus estava mostrando para o povo de Israel que caminhar com ele é caminhar na proteção dele, é passar por qualquer dificuldade, mas sendo protegido, sendo sustentado, sendo ajudado por ele. Mas o povo de Israel, eles não se arrependiam. Ele, o Todo-Poderoso, queria justificar o pecado deles, mas eles não se lembravam nem dos pecados que eles cometiam. Eles não confessavam, eles não abandonavam. Isaías 43, 25 diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Olha que versículo lindo!
quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, sabe o que Deus faz? Ele nos perdoa e Ele fala que Ele não se lembra mais dos nossos erros e dos nossos pecados, mas o povo israelita estava precisando se lembrar das transgressões que eles cometeram, para eles entenderem que o nosso Deus, Ele nos dá do favor dEle, da graça dEle, da bondade dEle, da misericórdia dEle. Não é porque eles, o povo de Israel, merecia, não é porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom. E se aquele povo se arrependesse e voltasse para o Senhor, eles receberiam o favor do Senhor. Isaías capítulo 43, verso 22. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Olha o que Deus está falando. Vocês se cansaram de mim, vocês não me invocam, vocês não cultuam mais a mim, vocês me desprezam. Infelizmente, aquele povo, desprezando a Deus, achavam que eles eram merecedores do favor de Deus. Eles não queriam olhar que eles estavam sendo ingratos e infiéis ao Senhor. E olha, Deus fez aquele povo uma pergunta para eles refletirem. E nós precisamos também pensar nisso que Deus falou para eles. Miqueias capítulo 6, o verso 3, que diz: ó meu povo, dize-me claramente, que é que te fiz de mal, em que te ofendi? Responde-me. Quantas vezes nós culpamos ao Senhor por causa da colheita que nós estamos tendo? Quantas vezes nós nos mantemos na condição de vítimas e achamos que Deus é o culpado? Que nós possamos olhar para as nossas atitudes e vemos que nós não somos merecedores do favor do Senhor. Nós precisamos entender, sim, que muitas vezes nós estamos colhendo o que nós plantamos e que mesmo no momento em que estamos vivendo ou a disciplina do Senhor ou a colheita que é ruim, o Todo-Poderoso, Ele está pronto a nos perdoar, a nos ajudar, a nos sustentar e a caminhar conosco, nos justificando, e nós somos justificados através do sangue precioso do nosso amado Mestre Jesus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.